noite a todos os quadrilheiros alagoanos. Estamos aqui mais uma vez com o nosso terceiro programa, que nessa noite vem trazendo o tema do processo de construção e de julgamento das quadrilhas juninas. Tá? Então hoje a gente está trazendo aqui um grupo totalmente diversificado para a gente poder debater nessa noite como surge esse processo de construção das juninas e quais os critérios de julgamento. Tá? Então a gente, para abrir a noite, eu vou pedir aqui a fala ao nosso presidente Washington. Boa noite a todos, quadrilheiros de Alagoas. Gostaria de parabenizar a direção da Lical por essa execução desses programas. Agradecer à FEMAC, em nome da sua presidente Miriam Monte, que pôde nos proporcionar, através dessas gravações, dessas lives, através da Lei Aldir Blanc. Agradecer também à Prefeitura de Maceió. E vamos dar início a apresentações de nossos convidados para fazer esse debate desse grande programa que vai acontecer hoje. Lembrando para todos vocês que estão nos assistindo que nós estamos seguindo todas as normas sanitárias, tá? Então os nossos convidados hoje, eles tiveram todo o cuidado e há 14 dias eles não sentiram nenhum sintoma de síndrome gripal, tá? Nós estamos aqui usando gel e em todo o processo de pré-produção seguimos as normas e estivemos usando as máscaras, tá? Então, como a gente já está higienizado, eu vou me sentir à vontade para retirar a máscara, até para ficar melhor o áudio para vocês que estão nos assistindo, tá? Então, pessoal, para começar a nossa noite hoje, nós estamos trazendo... Primeiro eu gostaria de trazê-lo, porque eu acredito que vai ser você vai ser o percursor de algumas falas polêmicas de quem está assistindo pela sua história e a sua contribuição no movimento, né? Então queria convidar aqui para fazer parte Rivaldo Lisboa, que foi jurado muito tempo na Liqueal e que tem muito a contribuir conosco aqui nessa noite. Seja bem-vindo. Obrigado, Diogo. Rivaldo Lisboa, como ele falou, fui júri durante 8 anos. E considerado mais ríspido, mais chato, mais enjoado, mais que cobrava mesmo. Mas estou aqui para colaborar. Vamos realmente, né, esticar o que der, a gente vendo que sair. E eu agradeço, tá, pela participação e vamos que vamos. Trazemos também, representando os marcadores aqui, o marcador da quadrilha junina Dona Dadá, Robson Xavier. Meu querido Robson, seja muito bem-vindo. Já me sinto à vontade, porque vocês teve o cuidado de trazer realmente personagens fortes aqui, né? Daquele lado de Davidson, um grande coreógrafo, um grande projetista. A Dani tem uma história incrível, quanto quadrilheira, representando sim as mulheres no meio junino. Ele diz que ele é ríspido ou chato, mas creio que o Rivaldo é o responsável por grande evolução do que as quadrilhas falhavam, e na apresentação seguinte vinha de forma diferente. Parabenizar ao presidente Washington e a você, Diogo, por também ser essa referência junina, tanto quanto marcador, quanto presidente de quadrilha, dessa formação, dessa construção do fazer junino. Obrigado, Robson. Bom, eu vou aqui trazer ele, que é um dos caras que eu tenho o maior respeito como coreógrafo, cenógrafo, produtor, que faz trabalhos fantásticos. Eu vi um dos trabalhos que até hoje tenho na minha mente é o trabalho que ele fez na Asa Branca, que era aquelas malas que encantaram todo mundo e chegou à final do Alagoano como um dos favoritos, e aquilo até hoje não sai da minha cabeça. E ele é um cara que não precisa nem apresentação muito grande. É Davidson Farias, é um dos caras que tem os melhores trabalhos em Alagoas. Peço licença para poder tirar minha máscara também. Eu gostaria de agradecer o convite da Liga, na pessoa do presidente Washington, do Diogo, né? Agradecer por estar aqui. É uma honra estar junto dessas personalidades. Temos também uma das personalidades aqui, uma componente, das noivas que eu vi no São João de Alagoas, que trouxe para mim muita admiração, muito respeito pelo trabalho que ela exercia, onde passou, na Rosa dos Ventos Alagoana. Hoje, Amanhecer no Sertão. Para mim vai ser a eterna noiva da Rosa, mas é uma personalidade forte, sabe fazer críticas construtivas, tem seu posicionamento. Para vocês, quem todos já conhecem, é Dani dos Anjos, como todos conhecem.
Oi, Washington, muito obrigada, né, pelo convite. A gente já teve na primeira live juntos, conversando sobre um tema relevantíssimo, né? E mais uma vez, pela lembrança, eu agradeço. Hoje eu estou no Amanhecer, né, nesse tanto dançando como dançarina, agora vivenciando um outro personagem, né, que agora eu sou população e com a mesma emoção de sempre, mas também contribuindo com os bastidores, que é outra paixão, né? Então, vou tentar contribuir com a minha experiência de vida aqui nesse momento. Muito obrigada. Nada, obrigado a todos os convidados por terem aceito o convite, né? E antes da gente dar início a esse nosso debate, que eu estou ansioso, não vou negar, e estou animado, vai ser muito construtivo. Eu queria agradecer também a Emma pelo apoio, pela parceria que está nos ajudando aqui nessas lives e que vem sendo parceira da Liga de Quadrilhas Juninas há muitos anos. Então, Emma, muitíssimo obrigado, tá? E começando o nosso debate, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre como é esse processo da construção da quadrilha junina, né? Então a gente teve o maior cuidado de tentar trazer aqui para essa roda de debates hoje, para essa roda de conversas, um representante de cada item que é julgado na planilha que é hoje utilizada pela Liga de Quadrilhas. Então a gente tem jurados, que é a pessoa que julga, a gente tem coreógrafo, a gente tem o marcador, eu também já fui marcador, o dançarino e Dani representando também não só os dançarinos, mas as partes de direção de quadrilha. Então a bagagem hoje está muito boa. Então, e casamento, né, também, porque a Dani ela é uma das responsáveis pela produção teatral do casamento da Amanhecer no Sertão. Né? Então, assim, o pessoal que está aqui tem gabarito e além do que ela já casou um monte de vezes em São João, né? Ou mulher para casar foi essa. Então, assim, vamos começar por ela, né? Então, Dani, como é para você esse processo de construção da quadrilha junina? Claro que sempre se atentando para o que a planilha de julgamento pede, né? Porque hoje, como as quadrilhas de concurso são preparadas para concurso, para campeonato, então a gente já constrói a quadrilha, já pensa no tema, na coreografia, no figurino, no casamento, em todos os quesitos, pensando nessa planilha. Então você acha que essa planilha ela facilita ou ela dificulta essa liberdade criativa? Então, eu penso que ela é muito necessária, né? Inclusive, a gente precisa até pensar em alguns itens, por exemplo, que não tem na planilha, mas que hoje a gente percebe que tem um peso muito grande nas apresentações, como a própria produção. Mas eu queria iniciar falando um pouco do que você perguntou inicialmente, como é a construção, né? Porque me toca muito de perto, que eu penso que é o que eu tenho hoje mais contribuído diretamente na quadrilha, além de dançar, né? E foi uma oportunidade que a Amanhecer me deu e que eu agradeço imensamente, que é esse momento da pesquisa, né? Então, tudo se inicia pela pesquisa da temática, né? E a Amanhecer, ela tem uma experiência, né? Já antes da minha entrada, muito antes de envolver, né, o grupo de quadrilheiros para que as ideias sejam colocadas na mesa e a partir daquelas ideias que são apresentadas a gente possa eleger, né, junto com a direção e com quem trouxe esse enredo inicial, e a partir daí começa uma construção coletiva, porque isso eu vejo que é uma potencialidade da Amanhecer. Tudo é feito coletivamente, né, envolve os quadrilheiros, né, não compra o projeto pronto, a gente cria junto, e aí a gente trabalha em núcleos, e esse projeto inicialmente, né, como eu sou professora, né, da universidade e trabalho muito com pesquisa, então eu me encontrei, porque é um momento que a gente se debruça para poder pesquisar amplamente o tema, com profundidade, e a partir daí dialogar com as outras áreas que formam a quadrilha, a coreografia, né, a montagem a musicalidade da quadrilha, né, as produções. Então eu penso que tudo parte do enredo, né? O enredo, na verdade, ele é o esqueleto, digamos assim, da quadrilha para ser preenchido, né, com todo os outros núcleos, né? E a partir daí é que vai se delineando a construção do roteiro, do casamento, né? Tudo tem que estar muito amarrado, muito coerente, né? E eu penso que a quadrilha, ela precisa ser autoexplicativa, né? Claro que a gente tem uma sinopse, a gente tem um marcador, que é quem faz a costura da história, mas a gente precisa pensar em construir um projeto para quem não entende nada de quadrilha e poder assistir e já sair com uma mensagem, né? O que é que ela quer passar? Qual é a história, né? Então eu penso que esse é o maior desafio. Bom, Davidson, você, além de coreógrafo, é produtor, você trabalha todo
o projeto de uma quadrilha, quando você pega esse projeto para você. Você tem dificuldade em criar esse projeto sozinho, ou você tem uma equipe trabalhando com você, você se dedica integralmente a esse trabalho. Quando você pega uma planilha de julgamento, você identifica os erros colocados pelo jurado, você faz correções em cima, baseado no que o jurado lhe propôs. Então, boa noite. Gostaria de parabenizar a Amanhecer por trabalhar no núcleo. Talvez eu não sei se eu conseguiria estar com várias cabeças pensantes. Porque, geralmente, quando eu pego o trabalho, eu fico fazendo só, né? E as minhas inspirações, elas acontecem quando eu não estou com ninguém. Por exemplo, algumas das inspirações acontecem de madrugada. De madrugada eu não tenho um núcleo para poder estar junto de mim. Então, eu posso até falar sobre o meu último trabalho, que foi o último São João, que foi uma quadrilha de Olho d'Água das Flores, foi 2ª divisão, onde a inspiração para a ideia veio de uma música que eu estava ouvindo à noite. E a música falava assim, acho que é uma música que todo mundo conhece. E a música falava assim: a voz de um anjo sussurrou no meu ouvido. E foi daí que surgiu tudo. Porque, para quem não sabe, eu sou psicólogo, sou formada há 18 anos já. E aí essa frase me soou muito forte, porque um anjo que sussurra no ouvido pode ser uma esquizofrenia, é um delírio, né? É o delírio do poeta. E aí, nesse momento, eu fiz a ligação do anjo que falou no ouvido com a história de Arthur Bispo do Rosário, que ele falava que o primeiro surto dele aconteceu quando ele estava numa praça em São Paulo, em frente a uma igreja, e ele ouviu quando um anjo falou no ouvido dele que ele tinha que reconstruir o mundo para a chegada de Jesus Cristo. E aí eu disse, bicho, ele ia reconstruir o mundo, e por que a gente não reconstrói o mundo junino? E aí daí foi que surgiu a inspiração para o meu último trabalho. Eu sempre costumo, quando eu pego o projeto, a planilha é muito importante para a gente seguir. Mas aí eu tenho 2 grandes visões: a planilha e o trabalho do concorrente. Porque se a gente entra numa competição, a gente tem que saber com as armas que a gente pode utilizar. E se é para ganhar, a gente tem que ter as nossas melhores armas, né? Então, a gente procura ver o que é que está acontecendo no ciclo e vamos lá, vamos tentar fazer melhor. E aí também faço todas as minhas ligações com a parte fisiológica, imaginando o jurado enquanto um ser emocional e que precisa desses estímulos na hora do julgamento, né? Lembro-me do grande, quando em 2009, quando eu estava na Amanhecer, que quando o pano branco descia logo na abertura e a voz soava assim: o amor é um filme, eu sei pelo cheiro de menta e pipoca que dá quando a gente ama. E quem não lembra dessa música quando toca Cordel do Fogo Encantado? Imediatamente a gente lembra do cinema da Amanhecer. E dos trabalhos, o segundo trabalho, o grande trabalho, foi o da mala, que aí eu precisava fazer uma ligação dos retirantes, já que o tema era Luiz Gonzaga. E para mim a imagem do retirante vinha com aquela malinha carregando as roupas para ir para o sul, né? E aí eu precisava que essa mala fosse utilizada como cenário também. É o tanto que, se vocês assistirem na internet, a mala do início da quadrilha, ela formava o nome Asa Branca e depois ela formava o nome Luiz Gonzaga. E logo após, ela virava os bancos da igreja para acontecer o casamento. Então eu precisava dessa funcionalidade do cenário, entendeu? Então eu não sei, de repente, trabalhar com o núcleo é muito legal, mas quando a gente tem que estar muito afiado, né? Tem que rolar uma química muito boa para que a coisa dê certo. Ou direcionar tarefas, né? Isso. É aquela coisa, né? A gente existe hoje nas quadrilhas, é uma coisa que a gente vem discutindo muito nas reuniões e alguns debates que a gente vem fazendo online, sobre a figura, a profissionalização da figura do produtor, né? Então muita gente chama de produtor, de projetista, né? Então existem outras nomenclaturas e é o estilo, vai muito do estilo do fazer, né? Geralmente eu acho que na figura de produtor, do projetista, são pessoas que são contratadas, né, Davidson? Geralmente algumas pessoas são... Eu, particularmente, sou contratado por algumas quadrilhas para poder desenvolver esse trabalho. Porque, na verdade, assim, eu passo a me ver enquanto profissional e uma pessoa que precisa disso para sobreviver, né? Então, se eu estou executando um trabalho, eu preciso receber por ele. E, além do que, a energia direcionada para o projeto de uma quadrilha, para mim, eu vivo 24 horas do dia a quadrilha.
Enquanto as outras pessoas estão dormindo, com certeza eu estou acordado, ouvindo uma música, imaginando uma cena, imaginando uma coreografia. E tudo isso acontece muito no meu silêncio. Porque, na verdade, o meu silêncio ele é muito barulhento, né? Quando eu estou em silêncio é onde tudo acontece na minha cabeça. E aí, esse projeto ele é desenvolvido dessa forma, entendeu? No silêncio. Isso é o trabalho de um diretor de teatro, né? É um trabalho de diretor. Eu ia falar né? sobre isso mesmo. Deixa eu só levar um pouquinho agora esse nosso papo para o Rivaldo, porque quando vocês tocaram na questão da planilha, né, muita gente acha que a planilha às vezes empaca a questão da liberdade criativa, mas para quem já está há muitos anos nessa estrada de campeonato de quadrilha, eu acho que a planilha ela passa a ser um norteador, né, de como você vai criar e produzir o seu espetáculo. E eu lembro muito nas planilhas de julgamento que na nossa planilha que a gente utiliza aqui na Liga, existe os itens, os sub-itens, vamos lá, os itens são marcador, casamento, figurino, coreografia e originalidade. E cada item desse subdivide-se em mais 5 sub-itens, né? E cada sub-item desse vale 0 A 2. vale 2 pontos, não é isso? Então cada item é 10. Então cada sub-item são 2 pontos. É o que acontece, né? Do lado de cada sub-item existe um espaço para observação. E eu, quando pegava uma planilha, a minha ansiedade era para ler o que o jurado escreveu. Porque na minha cabeça eu sempre entendi que ali era uma dica. Claro que existem vários perfis que eu acho que o Rivaldo vai falar sobre isso muito bem. Existe a crítica e existe a dica. Então, o que você pode melhorar era o campo da planilha de julgamento que eu gostava de olhar. Porque é o que dá tempo da gente se preparar para mudar para uma próxima etapa de campeonato. Então, Rivaldo, você que já jogou muitos anos, você que já treinou e preparou corpo de jurados por vários anos, o que você tem a falar dessa planilha? Você acha que ela é suficiente? Você acha que poderia mudar? E qual a importância do escrever, de você colocar por extenso aquilo que você achou daquela quadrilha? Então, vamos lá. Para começar, que eu acho que ela fica incompleta. Né? Sempre achei que a planilha era incompleta a começar pelo espaço, porque eu nunca tinha para escrever, né? Muitas vezes eu precisava levar folha ou pedia para poder escrever os itens que, para mim, eu enxergava que existia, não posso dizer falha, mas às vezes, assim, um grupo, ele monta o trabalho, até o próprio diretor, ele tem um assistente de direção, que é o segundo olho. É o olho que o dele cansou e que o outro consegue enxergar. Entendeu? Então, isso ajuda a você olhar. Então, quando você está escrevendo, muita gente chegava para mim e dizia assim, você fica o tempo inteiro, como é que ele escreve? Que ele só olha para a quadrilha e escreve tanta coisa. Mas é aqui, ó. Entendeu? Então, assim, precisa de um espaço, existir itens, sub-itens, e eu sentia falta de mais sub-itens. Porque muitas vezes eu dizia assim, eu vi uma coisa, eu procurava ali e ele não estava no item. Mas mesmo assim eu colocava. Entendeu? Não estava no item, não estava no sub-item. E eu acho que falta. Quando eu preparava, que era convidado para preparar muitas pessoas para ser júri, eu sempre dizia, se julga dessa maneira, tem que prestar atenção. Você não pode olhar a quadrilha seguinte com o olhar pelo amigo que dança. Não, você tem que saber separar o profissional da amizade. E julgar com justiça, jogar com cobrança. Por quê? Porque é a melhoria da quadrilha. Tinha muitos representantes de quadrilhas que chegavam para mim assim, suas escritas evoluem a minha quadrilha. Já outros diziam que odiavam o que eu escrevia porque achavam que eu estava querendo prejudicar a quadrilha. Mas isso não é bala. É verdade que todo mundo já entra com 10? No meu conceito, todo mundo entra com 10. Como ninguém é perfeito e nada é perfeito, aí vem aí que começa a cair. Não cair para prejudicar, mas cair porque tem as falhas. Entendeu? Mas assim, para mim toda quadrilha entra com 10. É como se fosse assim, toda quadrilha entra com sua emoção. É como ele disse, né? Toda quadrilha vem com a sua emoção. Mas será que ela vai atingir o júri?
porque dançar é como um figurino. Se você coloca numa modelo um figurino maravilhoso, eu já joguei concurso de Miss, e eu esperava o traje de gala. Porque se ela ela tinha que dar vida àquele figurino. A mesma coisa é o dançarino. Um figurino ele pode ser riquíssimo, mas se não souber representá-lo, não vai. Eu lembro muito das suas falas em oficinas que a Liga dava, e uma dessas suas falas era as cores berrantes. O verde-limão, o laranja, que as pessoas tinham que saber usar essas cores, porque às vezes essa cor era tão berrante que lhe chamava a atenção. E você falava isso constantemente em todas as oficinas. E eu prestava muita atenção nisso. E sempre, quando eu pegava as planilhas da minha quadrilha, eu ia olhar os comentários. E eu sempre recebia 1 ou 2 folhas a mais. E a gente sentava e ia olhar os comentários. E não eram críticas pejorativas. Pelo contrário, eram críticas construtivas. A sua quadrilha está perfeita. Tá faltando um alinhamento ali, está faltando um brilho ali. Então, eram correções que a quadrilha tinha que consertar para vir para uma segunda apresentação. Exatamente. Então, muitas vezes as pessoas pegam a planilha e às vezes nem lê o que está ali. Vai logo na nota que foi tirada, não, tirou porque queria prejudicar o meu grupo. Exatamente. Não eram dicas para que você corrija as suas falhas. Porque nem todo mundo vai tirar 10. Ninguém é perfeito, como você disse. A quadrilha, ela entra com 10 e ela vai se despontuando. Exatamente. Com a sua apresentação. Colocando a questão das cores cítricas, elas devem ser utilizadas com detalhes, né? Porque se você bota, vamos dizer, normalmente era usada nos personagens rei e rainha. A moda dos verde-limão, dos laranja neon, né? Eu lembro muito bem disso. Exatamente. Então aquela coisa, quando botava um rei e uma rainha de verde-limão, nossa senhora, olha, eu já fico prestando atenção na quadrilha inteira. Então, o que acontecia? Ela roda, é um ciclo, né? A coreografia ela pode se estender por todo canto, mas sempre aquele verde-limão tá ali, tirando a minha atenção. E ali? Aí eu sempre comparava, gente, compra uma caixa daquela de alfinete, de cabeça colorida, e dele lá vem alguns verde-limão, rosa-choque. Aí você vai pegar um alfinete, qual que você pega primeiro? O cor cítrica, porque ele chama a sua atenção. Então isso, na composição, agride. Então eu falava muito, cores cítricas e preto são cores utilizadas no detalhe. Como eu também caía muito em cima com relação a contra a regragem, tem que usar preto. Por quê? Porque eles entram em cena para botar os objetos e não chamam atenção. O preto já foi feito para isso. Porque ele entrou, é até imperceptível. Teve a Rosa dos Ventos, teve um ano que ela entrou, eu me lembro que eu fiquei assim, eu disse, caraca, como é que eles entraram com aqueles objetos? Mas eles entraram, eu enxerguei o preto, só que na minha visão, eles estavam invisíveis. Então eu sempre caí sobre essa questão, mas eu via que sempre era repetido. Acho que a planilha, ela serve realmente para nos guiar, né? Porém, às vezes, o jurado tem que saber utilizar a planilha. Tem 2 fatos que para mim são muito importantes, essa coisa da planilha. Aconteceu com a antiga Junina do Amor. Até hoje, acho que o dono da quadrilha fala sobre isso. Eles estavam dançando e após pegar a planilha, tinha escrito assim, o veludo do figurino não combinou com o tema. Mas não tinha veludo no figurino. Eu lembro desse não fato. Tinha a utilização do veludo. Né? E outro fato aconteceu comigo na justificativa de 2012 da Asa Branca, não venceu o final que teve ali no Sesc, que tinha assim, menos 2 pontos, o padre está de costas no casamento. Eu perdi 2 pontos porque o padre ficou de costas. Quer dizer, é muito relativo essa questão do julgamento, porque eles acabam julgando pelo prisma dele. Mas a minha ideia em colocar um padre de costa era porque eu queria o destaque para o Luiz Gonzaga e as 3 esposas, porque no momento eu mostrava sobre os 3 casamentos do Luiz Gonzaga. Então, para mim, eu não queria ênfase no padre, eu queria ênfase nos personagens. Esse júri não sabia julgar, porque não deve se dançar para o júri, ou se representar para o júri, e sim para o público. O júri só está para analisar. Então, se o padre está de costa para o júri, não importa. Até porque, né, a gente ainda não entende, a gente fala tanto de espetáculo,
mas quando olha a quadrilha não entende que é um teatro arena. Exatamente. E, infelizmente, a maioria das quadrilhas dança especificamente para aquela banca de júri, e tem muito júri que se sente na obrigação de dizer, por que você não está falando para mim? Peraí, o espetáculo é também para você. Inclusive na faculdade hoje, na academia, os professores que fazem o teatro contemporâneo traz muito isso, faz algumas críticas sobre o movimento junino quadrilheiro, que perde. Cadê o público? Se no marcador lá tem que ter interação com o público, perde muita coisa. Aquele já aconteceu na quadrilha que eu fiz, aquela quantidade de cenário que tampa. Na hora que está acontecendo, tampa do lado de cá, né? Tampa do lado de cá e o júri perde. E a plateia perde o espetáculo enquanto o júri está sendo beneficiado exclusivamente. São tudo isso que a gente tem que pensar na construção. Exatamente. Eu admiro muito a construção. Cada grupo tem seu estilo. Cada grupo tem sua história. Mas a gente tem que entender que quando se pensa em construir um projeto, tem que entender para quem você está fazendo. E tem que ser específico. Por Exatamente. exemplo, tem que vir específico que, principalmente para o júri, que a quadrilha ela não dança para o júri apenas julga a quadrilha. Ela tem que dançar para o público. Tem aquele dançarino que está assim morto. Aí quando passa na frente, a gente faz... Vocês sabem disso, não é verdade? Não, isso é pura verdade. E aí o jurado percebe. Claro o júri que tá lá, percebe. o fulano estava lá atrás, morto, tá fazendo nada. Mas quando vê o foco da Gazeta, Cultura.l, TV Balança, aí está artificial. Quantas Esse vezes pensar- eu escrevi essas anotações, né? Do meio para trás, o povo não dança, não sorri, não tal. Por quê? Porque eu acho que a quadrilha só tá ali na frente. Não tá, gente. A quadrilha tá pro público, ela tem que dançar geral. Eu queria fazer também uma observação no que você falou, Robson, sobre a questão do cenário, né, da cenografia. Porque na nossa planilha hoje não está contemplado, né, mas a gente percebe ao longo dos julgamentos, das várias impressões e observações que os jurados colocam, né, que a gente não está contemplado como critério, mas termina sendo um critério forte, poderoso. Tá em cena, né? Poderoso no sentido de que ela ambienta a quadrilha, né? Então, eu penso que é um desafio, né? Mas, ao mesmo tempo, para a própria Liga pensar nessa questão, que eu acho que o maior desafio dos jurados é tentar equilibrar esse julgamento entre quadrilhas hoje, que investe bastante na questão de produção e cenografia, e naquelas quadrilhas que não trazem, né? Porque talvez, como não é critério de julgamento, ela investe nos critérios que estão ali na planilha, né? E talvez, se for incorporado, né, a gente tenha uma valorização talvez maior dessa questão da cenografia, inclusive colocando limites, né? Como você falou, não cobrir a visão do público, né? Usar um cenário que tem a ver com funcional, que tem a ver com o enredo que está se trabalhando. Então, eu penso que a gente precisa avançar um pouco nessa discussão também dentro da própria Liga, dentro do movimento junino, porque a gente sabe que é um critério que não aparece para ser julgado, mas ele indiretamente é julgado e muito julgado, né? E isso faz toda a diferença, né, na apresentação da própria junina. É porque, na verdade, Dani, eu vejo o cenário como um dos itens que conta a história, né? Nós estamos ali com um espetáculo, e espetáculo é para contar algo. O cenário, ele conta a história. Mas não tá Como especificado, né? como todos os itens, por exemplo, o figurino, ele tem que contar uma história, né? As coreografias têm que contar uma história. Eu cito aqui Amanhecer na frente de Diogo. Não sei se vai ficar chateada, peço desculpa até se ficar chateada. A Stephanie Rainha, no ano do Sol, que todo mundo achava que ela era Sol, porque ela estava todas as apresentações em dourado e ela chegou no final de azul. E aí eu achava que o figurino estava contando a história porque ela era o Sol. E aí ela faz uma live no dia, ou faz um stories no dia, e ela mesma diz, não, em nenhum momento eu fui Sol. E eu fiquei, não é Sol? E aí, inclusive, falei com o Diogo mesmo, já não falando mais do figurino, mas falando do cenário. E eu falei, Diogo, Amanhecer tem um tema Sol, mas não tem Sol no cenário. Bota um Sol, bota qualquer coisa lá pra ser Sol.
porque no cenário não tinha. Então, acho que as coisas da quadrilha tem que contar a história da quadrilha. Tinha um sol que foi pra final, o sol, não foi isso, Diogo? Antes não usava o sol, aquele sol que girava e que fazia, entendeu? Então, nesse período que não estava usando, eu assistia e eu sentia falta. Meu Deus, mas é sol, o tema, sendo o elemento principal, ele tem que ter. E aí eu ficava... Então, o cenário tem que contar uma história, o figurino tem que contar uma história, o arranjo tem que contar uma história. Desde o sapato está contando a história. É tudo complementação, Exatamente. né? É aquela Isso. coisa. A quadrilha, ela é um centro de multiartes. Né? Voltando um pouco para a questão do julgamento. Por quê? Porque na quadrilha você tem teatro, você tem dança, você tem música, você tem N artes. Eu considero hoje um espetáculo de teatro. É um espetáculo. Mas assim, tem coisas que tem na quadrilha que quem é do teatro não vai ter a propriedade total. Então, às vezes, se julga. A gente tem muita gente do corpo de júri hoje que é do teatro. Então, se julga muita coisa baseada no teatro. Então, no teatro existe algumas regras cênicas quando você está no palco. Eu não sei se já existe essa desconstrução hoje, mas assim, antigamente a gente tinha muito aquela coisa, não pode dar as costas, que foi o que foi citado. Nunca dê as costas ao público, né? A gente tinha muito isso. Ainda tem isso. Então, no assim, teatro. concordo que Por quê? Porque não existe um júri. não existe um júri. Entendeu? Existe Por que a coisa gente não livre, pode dar né? as costas para o público, porque não existe um júri no teatro. Né? É diferente de você estar dançando para um corpo de jurado. É o que eu digo e repito. Não deve se dançar para o jurado, deve se dançar para o público. Por isso que você pode dar as costas para o júri. Antes a gente tinha essa questão Você não pode dar da as arena costas ser pro público. 360, né? Hoje nós não temos mais 360. Hoje nós não temos mais 4 lados. Nós temos 3, que é frente e laterais. Por quê? Por conta da inclusão de grandes estruturas de produção e de cenário. Né? A gente essa questão de cenário e produção ser critério de julgamento é uma coisa que já foi muito debatida, mas a gente sempre cai na perspectiva de que o julgamento vai ser coerente com o cenário que está sendo utilizado, se ele é realmente funcional ou não, ou do quanto se gastou para botar Pra aquele colocar cenário lá. aquilo ali. Porque a gente sabe que tem grupos com estruturas totalmente diferentes. E eu falo economicamente falando, financeiramente falando. Então, eu acho que ainda a gente esbarra nessa coisa do jurado, ele segurar nota para uns grupos e para outros não, porque ele sabe que o investimento que foi feito no grupo X foi maior. E, infelizmente, a gente sente que isso hoje ainda recai sobre a planilha de julgamento. Né? Então, é muito difícil a gente... Se a planilha está totalmente técnica. O que é que vai diferenciar uma quadrilha que está com a técnica perfeita da outra que está com a técnica perfeita? A subjetividade. E não o investimento que foi realizado. Porque existem quadrilhas com poucos pares, né, que executam muito bem a coreografia. E ainda falo também naquela coisa. Não tem um quesito de produção. Mas se um pedaço do painel está rasgado em cima, tira do alinhamento. Porque o alinhamento é o que é mais fácil de engolir. Alinhamento e sincronia. Mas tá errado, porque não pode Eu ser ia tirado do concordar alinhamento. Não com pode Tá isso. ser errado, Isso é não, ético. tá errado, mas assim, é uma coisa que como quadrilheiro a gente tá colocando aqui, né? Porque é muito ruim você pegar um vídeo no cultura.al, no outro dia pegar uma planilha, você perder em alinhamento e sincronia, e no outro dia você assistir e dizer, o que foi que eu errei? Aí você assiste a Onde quadrilha é que que, tá que faltando? fechou a nota, você vê, no lugar de uma reta, você vê um S. Um S. É. E pode dizer, por que essa quadrilha que fez um E S fez pontuou o total no alinhamento e a minha que fez uma linha reta não pontuou? Mas, Então alguma coisa está errada nesse Tá critério, errado. né? Aí eu Com penso que é certeza. justamente a ausência dele, entendeu? Que não dá esse limite. Aí dá margem a você ver onde é que eu posso tirar da quadrilha sem ser questionado, né? Exatamente. Então eu acho que é um Alinhamento e ponto a ser sincronia. Ele não pensado, precisava né? E aí, tirar. alinhamento e sincronia vai Ele pro não mais precisa- subjetivo de todos os itens, que é Exatamente. coreografia. E é o que mais se aceita. Porque, Aí eu digo, você como coreógrafo, é difícil. É difícil, não é difícil o prédio grande não que eu tô falando Eu aqui. sei. É a dificuldade realmente da gente aceitar uma coisa que realmente a gente sabe que tecnicamente a quadrilha não errou. Né? Então, Exatamente. tem jurado que se utiliza dessa ferramenta, porque eu acho que é mais fácil isso, você tirar de um alinhamento de uma sincronia, porque na cabeça de todo mundo não existe quadrilha
perfeita, né? Então, por não existir a quadrilha perfeita, não existe alinhamento e sincronia perfeito. Não, nada Mas a ver. existem grupos que executam a coreografia Eu já vi de melhor forma do que outros. Eu já vi né? A única coisa que eu buscava, né? Era o alinhamento. Para mim, eu achava assim, gritante, porque existe uma forma para o coreógrafo de corrigir isso, né? Porque quem fez balé, como eu já fiz, você sabe. Para você enxergar o alinhamento do lado, a gente tem que ter percepção. Então, se eu danço, eu consigo ter noção. Agora, se eu só danço olhando para frente, eu perco a noção. Então, quer dizer, Existem truques realmente existe de truque coreografias de que a gente chegar pode utilizar exatamente. para que um dançarino olhe para o outro e consiga. Esse consiga. movimento mesmo que você fez com a cabeça de para lá. Na hora que pra cá, você eu posso tá fazer uma sorrindo. navantu assim e eu tô, na verdade, Exatamente. além de utilizar você a coreografia, eu estou buscando Sem o contar alinhamento. nos artifícios que a gente usa de figurino igual, que já alinha a Que quadrilha. alinha, É a e tudo questão mais. de usar o próprio cenário para dividir o espaço de apresentação. Uhum. Né? Então, assim, são artifícios que a gente vai evoluindo quanto grupo e a gente vai aprendendo. Né? E fica até como dica para quem Além está de assistindo. usar coreografias em diagonais, para evitar o alinhamento Mas é aquela reto. coisa, ainda na questão do alinhamento, né? A quadrilha lá hoje dança 25 minutos. Vamos dizer que é 25 de teatro. Tá? Então, nos 20 minutos, em 19 minutos e 55 segundos, a quadrilha, ela estava toda alinhada. Em 5 segundos, uma fila demorou a se formar. Então, é justo você, como Não. jurado, você tirar meio ponto do alinhamento Não. se a quadrilha veio num ritmo totalmente seguindo aquela mesma linha e por um atrasozinho de uma pessoa, porque possivelmente o sapato dela pode ter entortado do menino, né? E ela, ai, doeu meu pé? Demorei um pouquinho, mas acompanhei. Isso não quebrou a evolução da coreografia. É justo se tirar Não. só porque todo mundo já entra com 10 e a gente tá ali olhando, procurando Não. erro? Eu acho assim, a falha no alinhamento é quando ele é gritante constantemente. Mas uma situação dessa, se o júri ele for bom observador, ele vai ver que ali foi por alguma falha. Então não tem precisão de tirar por causa disso. Né? Se você está percebendo um alinhamento perfeito, uma sincronia bom, para que você vai? Eu acredito que é júris e júris. Essa é a Eu questão. queria contribuir um pouquinho com a conversa. Diogo e Washington, quando se fala de coreografia, eu acho que é muito complicado, porque se trata exatamente de subtemas que é muito, assim, subjetivo, sabe? Vai ser exatamente de um olhar, de um bom senso de quem está julgando. Porque, como a gente fala, a construção de um projeto junino tem que pensar em tudo. E quando se pensa em tudo, é exatamente quem é esse júri, como eu vou atingir esse júri, se eu quero fazer um espetáculo para o júri, se eu vou fazer um espetáculo para o público, se eu vou fazer um espetáculo que é tendência, se vai ser uma coisa que vai ser mais comovente, se vai ser alguma coisa que vai ser mais política, se vai ser mais crítica. E tudo isso vai acarretar lá na nossa planilha. Penso que para ser feito qualquer tipo de espetáculo teatral junino, tem que pensar realmente o que eu quero comunicar. O que eu vou dizer? Ponto 1. 2. Para quem eu vou dizer? Eu, quanto marcador, eu perdi uma única vez jogando pela Lical lá em Marechal Deodoro, porque o júri fez, ele é maravilhoso. Você focou tanto na gente e me deu 9.9. E dessa dica em diante, eu falo com o júri o que eu tenho que falar para o júri. E falo para o público a história que tem que ser contada. Porque se eu conto para o público, eu estou contando também para esse júri que é meu público. A mesma coisa tem que se pensar na dança e nos outros itens. Quando eu converso a parte com o Emerson, com o Davidson, que ele fala sobre como atingir esse ser humano júri que está ali, que não é uma máquina, que eu estava comentando aqui nos bastidores, que às vezes a gente critica muito um júri que tem que criar até às vezes um personagem para não reagir nada internamente. Cara, eu posso estar achando lindo e ser tá lindo tudo e ser técnico. Tava lindo, mas pontuei aqui, tava lindo, mas isso. A gente, na verdade, está tratando de arte. A arte não se define. E se definir é botar um ponto final, é botar um fim. O mesmo jeito a quadrilha não tem como definir. Tem como a gente ter outros olhares, melhorar esses olhares, debater como a gente está fazendo aqui, para que finalmente a gente encontre
algo mais próximo do justo, porque nunca vai ser. Porque na tua cabeça, Deus, quando você cria, tá tão óbvio que é isso. Se vocês são cegos, então eu fiquei cego, porque não chegou a mim. Né? A Dani fala uma coisa muito interessante, diz, é autodescritiva, mas às vezes, mesmo escrevendo, em alguns momentos, não sei, Diogo, já recebeu esse tipo de crítica, eu percebo na Amanhecer que eu tiro o meu chapéu para o Paulinho. O Paulinho é um marcador dirigido, e o Davidson já disse também que dirige, ele quanto projetista, ele dirige também o ensaio com o marcador. Eu sou um marcador dirigido, mas sou um marcador que eu me permito fazer os cacos. Porque se eu ficar muito preso ali, naquilo, não vai rolar. Mas quando a gente vai encontrar o marcador falando e comentando, é aquela pausa dramática para ele. Não sei o que, puf, a noiva. Ele sabe a hora de entrar e ele some que ninguém nem percebe. Ele está ali para exaltar o momento do noivo, da noiva, da rainha. E isso é importante, Diogo, dentro dessa conjuntura que a gente está falando aqui, porque os marcadores hoje são muito criticados, não enxergam ele como, eu estou falando, estou puxando sardinha para o meu lado, porque eu entendo, Dani, que assim como coreógrafo, a pessoa que estudou lá para fazer o enredo, o cara que fez o texto, eu sou do teatro, estou aqui com o Rivaldo, a gente entende, pesquisa, nada dá, eu tenho a possibilidade de dar pitaco em tudo, mas o marcador, que é o cara que está responsável lá por 40 pontos, são 4 jurados, só ele. Se o casamento der errado, você pode culpar o ator, o som, qualquer outra, né? Outro. É 20% da nota. É 20% da nota. E é só nós, Diogo. E ainda tem gente que critica ou inventa a crítica. O marcador, teve uma vez, eu não lembro quem comentou, não foi com maldade, mas soou errado ao meu ponto de vista. Tem marcador que parece o padre Marcelo Rossi, porque o padre Marcelo Rossi canta seja qual for. E ele disse, mas ele tem que dizer o que vai acontecer ali, porque como a Dani disse, ele é o costurador de toda essa conversa. Contador de história, né? Ô, Robson, e eu queria valorizar, inclusive... Coloca mais para perto, Dani, para sair lá. Isso. Eu queria valorizar, inclusive, a figura do marcador, porque muitas quadrilhas pensam que o marcador ele pode ser qualquer pessoa e que pode cair a qualquer momento na apresentação, né? E eu penso muito pelo contrário, né? Primeiro que ele é um grande personagem que vai estar ali contando uma história, que vai estar amarrando todo o enredo, precisa estar bem afinado, né? Concatenado com a apresentação do começo, meio e fim, inclusive com o casamento. E ele também precisa ser dirigido, ele precisa ter o enredo dele. Aqui eu estou nesse lugar falando isso, não para engessar essa figura, mas para dar a diretriz, né? Para ele saber onde entrar. Aqui eu anavantu, então não posso estar no meio, ou então porque eu vou trabalhar a coreografia. Porque essa harmonia, né, entre o marcador e a quadrilha, ela reflete no julgamento total, e sem falar que ele precisa estimular o público a aplaudir, a vibrar, né? Então, ele é ali o termômetro da quadrilha, né? E precisa ser valorizado, porque a gente vê que muitas vezes o marcador ele fica sendo secundário na quadrilha, né? E não é verdade, não é verdade. É primordial. Obrigado por essa fala. Não, mas obrigado por essa fala, porque muito nos compete, Diogo, eu não sei, sabe o que tem acontecido? Eu sou fã da Amanhecer, não só como a quadrilha junina Amanhecer. Eu sou fã da família Amanhecer, porque eu tive a oportunidade tem gente da minha cidade que dança aqui, sei como é o carinho e o respeito que tem por você. A minha quadrilha é uma família que me falta palavras para dizer, mas o que eu acho interessante, que a Amanhecer, por exemplo, ela é grandiosa. Eu já passei pela Asa Branca também, uma escola muito importante, foi quando eu aprendi a dizer, é desse jeito sim, querem que eu faça bem, tal, pague tanto. Me profissionalizei no sentido, já fui chamado de mercenário, por receber, mas do mesmo jeito que a costureira recebe, que o chapeleiro recebe, que o aderecista recebe, que o cara que fez o croquis recebe, naturalmente o marcador que está naquele peso de responsabilidade deve receber. E receber não é necessariamente dinheiro. Às vezes tem muita coisa mais ampla. O que eu queria reivindicar aqui na fala... Receber no mínimo respeito e valorização. Exatamente, Dani. E com base nisso, atenção quadrilhas de porte grande. Que aqui em Alagoas, em algum momento... os marcadores estavam sendo invisibilizados. O espetáculo era tão grande que o marcador fazia boa noite, tchau. Mas é aquela... Robson, aí é muito interessante invisibilizar, isso. Tem que sim colocá-lo como parte... Eu tô falando isso porque às vezes se coloca tanta coisa
e se esquece do marcador, que é 20% da dele. nota. Era isso. Então, assim, eu só queria colocar nessa questão que eu fui marcador por vários anos também. Entendo tudo que você está falando. Eu acho que com o processo de evolução da quadrilha junina, a figura do marcador lá também evoluiu. Então, antigamente, o marcador era o puxador. Ele era que dava o rito para a quadrilha. Aqui, ali, assado. E hoje em dia não, hoje em dia a gente tem que incluir o marcador dentro do projeto, do enredo, como um personagem para que ele possa ter visibilidade. Eu digo isso porque para que ele não seja despontuado. E principalmente para que ele não seja despontuado, porque existem projetos onde a gente fica que o marcador tem a ver, esse personagem que ele marcador com isso. Às vezes nada, mas se incluiu ele lá para que ele não perca ponto na planilha. Então quando eu falo interação com o público, eu visualizo interação do marcador com o público. Ele conversa com o público, ele fala para os 3 lados, ele conversa com o público, mesmo ele tendo um enredo a ser seguido. Né? Interação com a quadrilha. Ele não dá mais os ditos. As ordens. Eles não dá mais as ordens. Ele não diz anavantu, anarriei, ganchê, grande roda. Então, como o jurado ele vai pontuar a interação com o público? O marcador tem que dançar junto com o grupo. Eu gostava de dançar, porque eu não era marcador, eu sempre fui dançarino. Eu fui marcador por falta de quem fosse, né? Por livre e espontânea pressão, né? Pela ocasião. Por livre e espontânea pressão. Nunca gostei de ser. Nunca gostei de ser. E graças a Deus a gente deu certo. Foi uma pessoa que a gente que colou certinho com a função. Mas assim, o marcador tem essa dificuldade. E principalmente quando existem projetos na quadrilha onde ele não está incluído, onde não é pensado a figura do marcador dentro daquele projeto. A interação com a quadrilha, que a planilha fala, é justamente sobre colocar o marcador na história. Que hoje as quadrilhas, o Diogo falou de evolução, que hoje as quadrilhas fazem. Né? Hoje, um exemplo da Santa Fé, que o Regis era o pajé. Né? Tem o exemplo, eu já fui contador de história em 2012. O profeta no ano... Fui o profeta da quadrilha Lapadão, que era o profeta da chuva. Entendeu? Então, hoje em dia, o marcador tem que ser o personagem da história, porque ele é o contador de história. Ele é uma das coisas que conta, ele costura todo o enredo. Tem que ser, mas existem grupos onde o marcador não exerce o papel de ser um personagem. Mas aí a gente vê na questão, na ocasião de que uns se quebram para poder pontuar e os outros carregam o nome do grupo e não precisam se quebrar para pontuar. Mas aí é que tem que ter. Então não se julga a figura do marcador de forma equitativa, entendeu? Não existe uma equidade na planilha de julgamento. Agora, eu penso assim também, sabe, Diogo, que isso não precisa ser uma regra. Não. Se o marcador ele desempenhar os critérios destinados para o marcador, né, sem necessariamente ser um personagem. A quadrilha pode optar. Sim. Porque o marcador ele não esteja no personagem, mas ele precisa cumprir os critérios que está ali posto. Claro que se ele ganha um personagem, dá força ainda mais ao marcador. Aumenta ainda mais a nota dele. A visibilidade, a possibilidade dele lidar com o público, com a quadrilha. Mas, assim, na planilha não tem dizendo que isso é uma regra. Ele pode não estar, mas precisa cumprir os critérios. E a gente não precisa colocar como obrigatoriedade que o marcador seja um personagem. Sim, foi o que porque, assim, muitos marcadores, eles exercem a função de comunicadores e não de atores. Mas olha aí, então, assim, existe uma grande diferença. Claro que no nível de profissionalização que as quadrilhas estão hoje, isso é uma coisa meio que criteriosa. Isso. Entendeu? Isso. Mas, assim, quando a gente pega a planilha e vê os subitens que estão na planilha, é uma coisa que a gente tem que analisar. Porque aqui não tem dizendo que ele tem que ser um personagem. Então, a diferença de um grupo que coloca o como e não coloca, fica meio que com a disparidade. Olha, né? Enquanto coreógrafo, projetista ou qualquer nome que eu possa levar, e eu esteja fazendo um projeto, a gente tem que começar a ler os entrelinhas. Não, você faz, eu faço isso. Não adianta dizer, mas... Eu não sou doido de não fazer hoje, né? Não, por que eu vou colocar como personagem se não conta ponto? Pô, coloca, vai te enriquecer. Né? Então vamos colocar, vai enriquecer. Voltando a falar sobre o cenário, por exemplo, a gente não precisa
financeiramente engrandecer os nossos adereços. Porque, por exemplo, cito o ano da faca da bananeira, que a Luar vinha com bananeiras. Não vai dizer que aquilo é caro? Não, não era caro, não era um cenário caro. No ano do... Deu certo, Era um cenário funcional. útil. Mas é o que eu falo, Funcional. o cenário tem que ser funcional. Ele tem que dar certo. Está de acordo. Não é uma coisa que eu vou falar sobre o que eu tava falando nos bastidores. O meu tema vai ser cabaré e o meu cenário vai ser uma igreja gigantesca. Não tem nada a ver. Mas aí, eu, por exemplo, no ano também da Luar do Sertão, no ano do Brejo da Cruz, eram uns cactos básicos, preto e branco, e lá atrás tinha umas coisas que giravam contando a história, e pronto. Não, eu gosto desse exemplo da Lua do Sertão. Muito legal. Porque a gente coloca... aquele ano foi lindo, foi brilhante, eu achei lindo. Eu vi uma xilogravura ali. Isso. Mas se outra aquarelha que não tivesse o renome que a Lua tem fizesse, ela receberia a mesma pontuação, Se eu estando estivesse no dentro júri, dos sim. mesmos padrões. Então é isso que foi aquilo que a gente discutiu também no meeting. Entendeu? A gente usou o exemplo da Real de Sol. A Real de Sol, gente, ela vem com figurino que a gente vê que no material não é tão simples. caro, é simples. Enfim, mas é a Raio de Sol. O nome tem peso Entendeu? Mas sabe o que aconteceu? É o que a gente Eu falou não tô no generalizando, nosso programa né? 2. Não tô generalizando. Para vocês que assistiram o programa 2 falando sobre mídia social, é o que eu volto a falar. Trabalhem o marketing da sua junina. Façam o nome da sua junina. Elevem o nome da sua junina. Porque, por exemplo, eu também imagino que aquele trabalho foi maravilhoso, o cenário estava simples e tal. Era Luar. Mas se uma outra junina super E trabalhar... funcionou, né? Funcionou. Mas se uma outra junina menor super trabalhar o seu nome, ela vai chegar ao nome de uma quadrilha no nível de Luar do Sertão. Entendeu? É trabalho. É trabalho de uma equipe, é trabalho dos dançarinos, é trabalho de que realmente fazer junina e não brincar de junina. Porque, por exemplo, voltando sobre os itens das planilhas, eu cito, tem alguns itens que é muito engraçado, mas são os itens que o jurado tira ponto. Porque nós temos exemplos clássicos de perda de ponto. Né? Porque, por exemplo, nós temos o exemplo do sapato sujo do Davi Perdigão. Que é a história do entrar para tirar ponto. Não é legal. Todo mundo entrar com 10, então vamos entrar para procurar defeito. Aí o sapato do rapaz não estava limpo. Eu já vivi momentos com a Stephanie aqui na manhã cedo e a planilha chegar assim. Eu lembro que era uma história assim, o sapato estava folgado e precisava colocar um elástico para prender no pé. Essa história do sapato é tão Você incrível, lembra até disso? porque assim, nós vivemos num ciclo onde os jurados conhecem. Quem não sabe que o Davi Perdigão provavelmente o sapato estava sujo porque ele estava ajeitando produção. Ajeitando isso. Porque possivelmente ele estava carregando alguma coisa na lama, na chuva. Né? Então, assim, essa sensibilidade, Davidson, que a gente precisa que os jurados tenham, né? Porque, Isso. assim, meio... É por isso que eu digo, um tirar décimo ponto por tirar acaba ponto não com faz todo o sentido. trabalho de uma quadrilha no ano. É. Na verdade, Então, tirar o ponto achismo. por tirar ponto não faz sentido. olha- Eu lembrando do sapato da Stephanie, que aconteceu, eu lembro que era um sapato verde, mas estava folgado, e ela prendeu com um elástico. Mas não pintou um elástico de verde, então ficou um elástico branco. E aí veio, o elástico da rainha não estava pintado. Olha, Tá entendendo o detalhe? No marcador, a perda de ponto é sempre faltou interação com o público. Na coreografia, é sempre faltou alinhamento. E sincronia. Então são itens que já virou até piada. assim, Sinceramente. Que cai em do cima. mesmo jeito ele vai falar, eu vou dar a bola pra ele, vou passar a bola pra ele. Eu penso o seguinte, tem um lado bom e positivo, tem um lado negativo e positivo. Essas coisas absurdas que acontecem, eu posso estar errado, mas acontece geral que vocês julgam absurdo. É porque, na verdade, como você fala, vem fora do óbvio e se destaca mais, geralmente é numa grande final. Sabe o que acontece? Na classificação, você aceita. Porque, apesar de tudo, você está na final. Aí, quando vem o que teoricamente é gritante, geralmente é no final. Eu não estou defendendo o júri, mas eu entendo que ali estão as melhores, preparadas, que não pode deixar passar coisa boba. Talvez por isso o júri é tão criterioso, embora não é justificável. Eu não acho que é justificável. É aquela coisa, é o bom senso. O que eu estou tentando dizer é que, às vezes, estão as melhores, vocês já passaram por uma etapa, não é admissível que numa final você vai deixar a roupa, você sabe, já foi dito que o frufru O arranjo cair. sabe, eu acho que Mas tem eu isso, acredito sobre a gravidade Porque eu do sei- item. Por exemplo, você tirar ponto
na final de um sapato que estava sujo é Não, eu menos acho- grave eu- do que, por exemplo, não lembro, meu Deus, me perdoe se eu estiver errado, que no mesmo ano, na frente, um dos dançarinos deixou o chapéu cair. Pois é. Então você tira do chapéu, não tira do sapato. Isso. Porque o sapato, bicho... Eu acho que Entendeu? aí é procurar pelo em ovo. E a gente sabe como é que acontece dentro do movimento junino. Não que jure, não estou colocando em xeque aqui a ética e o profissionalismo. Ninguém tá ali para brincar, sabe que é uma história. Todas as quadrilhas que estão ali é um ano. Eu tenho certeza da sensibilidade e profissionalismo. E os artistas que estão ali julgando outros artistas. O que eu penso é que, do mesmo jeito que tem um peso positivo, quando amanhecer entra, a gente espera amanhecer. Sem Quando erro. o luar, exato. Sem erro, no Sem- sem, é isso sem, que eu tô sem dizendo. adereço caindo, Porque também, entendeu? quando a também tem quadrilha cara nessa lá questão, do né? interior, que não tem todo esse balangandã, eles também fecham os olhos pra muitas coisas piores, porque eles, minha gente, mas os bichinhos aconteceu isso e isso. E eu não faço, não. Não. Por isso você é o chato. É outra Porque com ele, Eu com esse posso- aqui não tinha meio termo. Não. Olha, entrou, tá na primeira divisão. Eu acho Pode que ser primeira. Agora é todo mundo igual. eu acho que a gente segunda, generaliza terceira. muito o jurado. Pois Que é uma coisa que a gente não pode fazer. Então existe. Eu acho que o júri, ele não é bom quando ele nos despontua. Isso. Quando ele nos pontua, ele é bom. Então isso é a primeira impressão que a gente tem na nossa mente. É. Eu acho que quem faz quadrilha há muito tempo e que tem sã consciência, depois de uma análise, ele vai entender realmente que o projeto dele estava com esse rimo aqui. Mas quando existe uma coerência, é mais fácil de aceitar. Quando a gente não sente preferências, a gente aceita a coerência, né? Mas mudando um pouquinho, puxando para outro tema, eu queria falar um pouquinho agora do casamento. Né? O casamento também ele corresponde a 20% da nota geral da planilha. E a gente vê que nos últimos anos a gente não tem mais aquele casamento padrão, onde a noiva tem que ser de branco, onde a noiva tem que ter um noivo. Não, a noiva pode ter uma noiva, a noiva pode ter um noivo, a noiva pode ter 3 noivos. Né? Então a gente não tem mais aquele Olha. casamento padrão e nem aquele casamento religioso voltado apenas para o catolicismo. Pode ter Né? um casamento Então homoafetivo tudo também. depende do tema. Então, como se julgar um casamento nisso? Porque a visão de casamento é o casamento ele traz a visão de pureza ainda. Né? Ele traz aquela Olha. visão de sonho, aquela visão daquele perfil meigo e sentimental. Né? Então, É o desafio, né, Rivaldo? então, olha, desde quando as quadrilhas passaram a ser estilizadas e recreativas, o meu conceito é que o casamento deveria ser cortado. Por quê? Ou pelo menos o nome, casamento, né? Teatro. Ou Teatralidade. seja, é forçar a entrar uma coisa que às vezes ela não tá me condiz com o tema. Eu percebo isso. A quadrilha vem. Aí faz assim, quebra o casamento que tem que fazer. Aí, pá, aí bota aquele casamento que às vezes não. É no início? É no meio? É no início. É no final? Não, e corta, porque quando vem o pique danado, aí faz o casamento. São esses cortes que acabam, porque no conceito do júri, no meu conceito, eu fico olhando assim, empurrou o casamento, né? Porque como a quadrilha vem com um pique desse, ela para fazer um casamento que não tem nem precisão. Então, eu acredito que a relação do casamento na quadrilha, ela acabou se resumindo com até umas palavras que o Diogo acabou de falar, né? Ela acabou se resumindo não por aquele momento mais teatralizado da cerimônia, do padre, da entrada na igreja, e ficou muito mais pelo momento emoção. Então ele pode se resumir apenas a uma música cantada ou dublada, e aquele momento de troca de carinho entre os dois personagens, entendeu? Acho que mudou muito a história e a presença desse casamento em cena. Eu já penso um pouquinho diferente, sabe? Eu penso que o casamento, ele traz pra gente, na apresentação, no espetáculo da quadrilha junina, né, essa tradição do casamento matuto mesmo. E que o que a gente precisa é olhar para o casamento por um outro ângulo, né? O casamento, ele faz parte do espetáculo, então a quadrilha precisa valorizar esse momento, colocando o casamento no enredo como se fosse um desenrolar, sem uma pausa, por exemplo, parou tudo porque agora é o casamento. E colocando no momento entendeu? certo. E Né? eu lembro, Sem ter uma linha cronológica, ou então uma emenda, né, Dani? E eu roteiro. lembro, Atualmente ficou
momento casamento, corre e troca de roupa. Isso. E eu lembro muito isso da minha época, desde de quando eu fui noiva, né? Porque a gente vê, do mesmo jeito que a quadrilha evoluiu, o casamento também ele evoluiu, né? E aí a gente antes não se preocupava com casamento, então a gente ensaiava no ônibus, como é que a gente vai casar? Nesse momento, o marcador dá uma pausa, a gente casa, casou, viva os noivos. E agora a gente já trabalha, inclusive, inserindo dentro do enredo, né? E outra coisa que eu queria dizer é que o casamento, gente, ele é uma oportunidade para a gente desconstruir muita coisa. Desconstruir, inclusive, essa família padrão que foi, né, historicamente construída no imaginário social, desfecho popular, do roteiro da história, né, também. durante todo esse tempo, né? Por isso que eu penso que esse casamento, ele não precisa ter a figura do padre. Ele pode ter, por exemplo, a figura do pai de santo, se o casamento, ele for, por exemplo, a Flor de Chita, que trabalhou a questão dos negros, afro, né? Então, foi muito bem quando ela trouxe o casamento, mas assim, com medo ainda de pecar, traz outro, né, o padre para trazer aquela questão ecumênica. Mas se isso está no roteiro, então, tem que ser aceito. Então, eu penso que a gente tem uma oportunidade na mão de trabalhar o casamento matuto para trazer, inclusive, temáticas importantes, relevantes, que ainda é tida como um tabu, para a gente estar trabalhado dentro do enredo, né? Sem essa ideia que o Rivaldo falou, para tudo, porque o casamento vai acontecer. A gente precisa olhar para o casamento com por um outro ângulo. A quadrilha junina, ela é a comemoração de um Era casamento. isso que eu queria Eu ia falar. Aí por isso que quando se tira o casamento, perde o sentido. Os antigos aqui estavam... A gente desencerra. Eu tava pensando nisso também. querendo Quando a falar gente olhar isso. historicamente, né, dentro a quadrilha, a festa junina, era a comemoração desse casamento. Tanto que, lá nos meados de 2000, não vou dizer minha idade, mas a Dani estava lá em 2008 e a Amanhecer também já. Não diga a minha também. Né? Criando. Como era que se fazia? Casamento no início. Não é isso? No meu TCC eu trato especificamente sobre o casamento. Porque se a festa não é justamente, a quadrilha não é justamente para comemorar a cerimônia. Só que o grande detalhe é que a galera se perdeu nessa coisa de colocar meio, começo. Precisa valorizar o casamento como um componente do Mas é, espetáculo. mas é aquela coisa. Sem Desculpa quebrar. até interromper, mas é aquela coisa. O casamento hoje acontece no meio da quadrilha. Existe porque antes não se dança a quadrilha, se conta uma história. Eu penso que ele é o ápice. Então, né? depois do casamento, tá dançando quadrilha. Então, geralmente as quadrilhas, elas constroem o casamento dessa forma. Então, até o início da quadrilha, até o casamento, ali não teve quadrilha em si dançada. Existe uma apresentação coreográfica para ajudar a contar o enredo. Uhum. Então, assim, aceita-se, sim, porque entende-se que precisa-se de um tempo para isso. É a contagem da história. Isso é consequência de trazer as temáticas para as Que eu acho que é uma coisa, Diogo, que tem que parar, na verdade. Já tem que findar, porque nós temos que usar os 25 minutos para contar uma história e os 25 minutos para dançar quadrilha. Inclui tudo, né? Não existe isso da quebra. Antes do casamento é uma coisa e depois é outra. Isso já foi há muito tempo, eu coisa concordo, mas é antiga. aquela coisa, Davidson. Quando a gente discutiu isso muito também nas reuniões do meeting, tem que integrar, mas a partir do momento que o júri... E aí eu trago o debate para a questão do concurso e o que o concurso causou nas quadrilhas juninas e no nosso segmento. E o quanto o júri, ele e foi responsável por todo o processo de evolução das quadrilhas juninas. Então, quando se é aceitável que um grupo junino não dance quadrilha, seja campeão e torne-se aquela referência, os outros eles não vão ficar para trás, eles tendem a acompanhar. Isso faz parte do processo de evolução. Então, o júri e os campeonatos, eles têm total responsabilidade em relação a isso. Então, se é uma coisa que as pessoas sabem que é o que ganha, e se a gente faz quadrilha para concurso, é aquilo que a gente vai produzir. Claro que cada um na sua essência, cada um na sua criatividade, mas é aquilo que é tendência. Então, existe o modismo nas quadrilhas juninas que a gente, mesmo que não queira, a gente segue para não ficar para trás. Exatamente. E a planilha. Ana, eu vou deixar a palavra, não quero te cortar. Quando a gente vai para a planilha, a gente fala criatividade, interpretação, relação com o tema, texto, qualidade sonora. Não vou nem falar dessa qualidade sonora que a gente ficaria 3 programas nessa coisa.
Né? Porque o que é qualidade sonora foi a qualidade sonora, a qualidade tá com qualidade ótima, foi estúdio tal. E lá o técnico do som não botou. O som não é legal. Não tem. Enfim, não vou nem entrar. O grande. Eu quando eu faço a pesquisa do casamento, Rivaldo, a gente vai olhar dentro do casamento vários casamentos. O casamento musicalizado, o casamento mudo, o casamento dançado. O grande detalhe, quando a gente julga o casamento, que eu entendo o que o Rivaldo está dizendo, é que tem que ter uma fluência. E eu acho que a maioria das quadrilhas hoje consegue dar essa fluência. A gente não percebe. O chato é quando a quadrilha está num pique todo, tal, e quebra. Sabe? Quando a história consegue ter essa relação direta com o tema, o grande detalhe aí eu passo para outro. Por isso que eu acho que essa temática, esse item poderia ou deveria mudar. Casamento / teatralidade / teatro. Porque é um todo. Porque quando o cara que não tá no casamento, não é nem o casamento, mas quando chega na hora da entrada da quadrilha, que tu chega aqui, tu é o patrão e faz o cassino, por exemplo, não era ainda no casamento. O cassino ainda não era casamento. Tinha uma discussão, mas ali, se você errasse alguma coisa, era julgado lá no casamento. Então, o que está aqui sendo casamento, na verdade, é teatro / teatralidade. É todo o contexto do teatro, do falar, do dizer, do se expressar, e está colocado no casamento. Eu acho que o grande sacada para Alical é pensar assim: gente, eu não estou julgando um casamento, eu estou julgando o teatro todinho dentro desses 25 minutos. Eu acho que é pensar casamento / teatro / teatralidade. Sem retirar o casamento, não, porque eu acho que ele é a alma. Por isso que né? eu não tiro o nome casamento, não dá para tirar casamento, porque ele é quem responsabiliza a nossa festa. Ele não é o motivo, a quadrilha não é o motivo da comemoração desse ato ecumênico. Ô Robson, aí você traz uma coisa interessante que eu queria até refletir um pouquinho sobre o que você coloca, né? Quando você traz a questão do teatro e da teatralidade, né? Então a gente percebe que hoje muitas quadrilhas têm investido, por exemplo, em profissionais, né, do teatro, seja terceirizando ou seja esses profissionais fazendo parte do próprio elenco, né? E aí dá um up, digamos assim, na apresentação, e isso faz com que as quadrilhas que muitas vezes utilizam seus próprios componentes precisam se preocupar em fazer um trabalho para que esse casamento, essa teatralidade, ela também seja tão expressiva quanto um profissional que é contratado. Isso é meio desumano às vezes, né? Essa relação, mas eu penso que é um dos pontos que está se evoluindo também nas quadrilhas, a gente não tem como negar, né? Seja a profissionalização de muitos itens, né, dos critérios que trazem aí, que a gente precisa pensar de que forma é que a gente pode fazer um julgamento mais justo entre as quadrilhas, né? E porque cada vez mais ela está se profissionalizando. Pronto, gente, é muito interessante essa questão do casamento, da gente estar debatendo aqui quão importante é e o formato que ele deve ser. Então, quando a gente discute tanto sobre casamento, quando o Davidson falou da questão da rainha, Rivaldo falou da questão da cor da roupa da rainha, isso tudo me remete à questão do que é tradicionalidade nas quadrilhas juninas, do que tem que se manter, do que a gente pode manter, do que a gente está tentando forçar a ser mantido, né? Então eu chamo a atenção para o quesito que tem na planilha, que é a originalidade. E esse eu vou fazer questão de ler os subitens, que é para a gente entender o que é que esse item pede, né? Então na planilha, eu estou aqui com a minha cola, tá, gente? A gente tem aqui o tema proposto, temos o repertório musical com músicas de época junina, temos personagens originais, casal de noivos e rainha, partes tradicionais, Anavantua, Narrie, Grande Roda e etc. E temos animação e empolgação dos componentes. Eu vou fazer um comentário e vou passar a voz, tá? Eu acredito que o tema proposto, ele já não pode ser despontuado. E se ele está dentro da originalidade, tema proposto, a gente fala do que a gente acha que tem que falar. Como o tema está sendo desenvolvido é outra história. Mas aí, se eu for pensar que o tema proposto ele tem que ser original, e se eu for linkar o original com o tradicional, eu só vou trazer o quê? Coisa regional. Se limita, né, Ou então coisa tradicional da cultura popular, por exemplo. Eu posso estar sendo errado. Mas aí não é essa questão de ser um tema regional tradicional.
Então é um quesito que tem que ser bem revisto, na minha opinião, porque todo tema que se propõe é original. Por mais que seja um tema que outros grupos juninos já trouxeram, né? Tem que ser tema proposto e exposto. Eu proponho isso e mostrei isso que eu propus. Proposto e exposto. Por favor. Eu também concordo com ele, né? Muita coisa precisa mudar nessa planilha. Eu sempre falei disso para os presidentes, dizia, gente, se a quadrilha agora já está totalmente estilizada e recreativa, esse item aqui está fugindo completamente. Porque não condiz, né? Eu vivia dizendo, está na hora de mudar isso aqui. Não sei se eu cheguei a falar com o Austin. Já mas chegou isso em várias reuniões. Você já comentou isso. Eu já falei, está na hora de mudar isso aqui, porque ser revista, né? Isso aqui é tem para uma que ser quadrilha revista tradicional. essa planilha, porque a temática hoje que as quadrilhas de Alagoas usam são temáticas que não são juninas, não são regionais, são temáticas às vezes que falam até da Disney. Então, criativa. Você usa a parte junina, mas é um tema que vem da Disney. É um tema que você vai transformar junino, mas é uma temática diferente. Então não é uma temática junina, totalmente junina. E o que é música do ciclo junino? Dentro de um tema desse da Era Disney. exatamente isso que eu Eu tava acho que pensando. tava todo mundo pensando nisso. Eu É chamar o melô colocar o melô do Mickey no ritmo de shot chachá do Baião, o arrastapé. Seria um ciclo, uma música junina. Eu digo bem assim, viu, Davidson? Eu acho que tem que ajuninar, eu usei esse termo, inclusive, na minha pesquisa. Ajuninar a música. Não tem coisa mais linda do que eu vi a Gabi aqui na Amanhecer cantando Sangrando. E fica junino sim, vai dizer que não é. Eu acho que A vários gente grupos já pega usaram outras MPB. quadrilhas que a gente diz, meu Deus do céu, que lindo. Você pegar uma MPB clássica, um Gonzaguinha, Isso. pegar seja lá o que for, mas, minha gente, aquilo ali é São João. Eu sinto o cheiro, eu sinto o som, eu sinto que a música tem música de período junino. Eu já A vejo o melodia está item junina. originalidade. Ajuninou. Eu já vejo o item originalidade como a necessidade de trazer algo novo. Pra mim, por exemplo, trazer a cópia de outra quadrilha já não é original. Original de Então eu origem, acredito original que nunca aí visto. passa pela preparação dos jurados, que tem que viver esse ciclo junino sempre, para saber reconhecer que aquele cenário foi utilizado em Pernambuco. E aí, pra mim, foge da originalidade. Entendeu? Por exemplo, aí mudando de sub-item, essa coisa da trilha sonora, em 2019 eu usei a música da novela Mulheres de Areia, que o tema era Bispo do Rosário, e dizia assim, a última música, inclusive, da quadrilha, de onde vem essa loucura santa? E essa frase, pra mim, era muito forte, que é a música que diz, quem não tem essa loucura santa? Isso, pra mim, estava totalmente ligado ao que eu queria explicar no final, que eu sempre gosto de deixar no final esse questionamento. Trazer né? uma pergunta, né? É uma pergunta, levantar essa pergunta para o Reflexivo. público deixar a reflexão. Então, eu acho que esse item originalidade é muito complexo. A original, né? O que é original? Original porque nunca foi Que é feito, original, original porque mantém. Bicho, que original. Você viu que é original. Amanhecer, minha gente, original. Pra mim, Amanhecer. original é quem faz uma vez. Então, é o novo. É original do novo ou original da origem, da tradição? Aquela coisa fica naquela dúvida se o original é em relação à questão da tradicionalidade ou da coisa inovadora. É isso que Então eu ia não tem falar essa agora. amarração É isso. dentro da planilha. E o Aí que eu é o sei. original hoje na quadrilha junina? Quem pode distinguir? Esse é o problema. Não, eu penso que essa questão do original, né, ela perpassa por essas duas coisas que vocês trouxeram, né? Não tem como fazer quadrilha sem a gente pensar nesse aspecto tradicional que a planilha já incorpora, passos tradicionais, personagens tradicionais, e é original por ser inovador, porque a gente vive num momento que a quadrilha está se recriando, né? Então, como é que essa quadrilha ela consegue trazer uma rainha, por exemplo, de azul? Como a Amanhecer trouxe naquele ano, apesar de ter recebido muita crítica, né? Preto. Porque como é que essa quadrilha traz um tema como Disney, como Faroeste. temas infantis como a da Herbani, Amor o Amor Circo, Junino o Amor trouxe, da Junina. mas ela traz todos os personagens vestidos de forma junina, né? Traz as músicas no formato junino, trazendo o arrastapé. Então eu penso que a originalidade, a gente precisa desconstruir um pouco essa nossa visão de que o original tem a ver só
com a raiz, Só com com o o tradicional, tradicional, né? Mas a Eu não gente consigo ver avançou, a gente evoluiu. E olhe que eu tô dizendo isso agora, mas eu já fiz muita crítica também. Mas você entende né? que na planilha tá nos levando para o original, raiz, tal. Eu já isso que fiz, ele tá dizendo. eu já fiz muita Isso que ele crítica, tá né? dizendo, Porque eu me considero uma quadrilheira raiz, que valoriza e preserva, Claro. tenta preservar ao máximo as tradições. Mas a gente não tem como fechar os olhos de que a quadrilha ela evoluiu e hoje ela é recriada, é estilizada. E que a gente não pode podar a criatividade de quem cria, de quem está por E a trás. professora Né? Acioli disse Só que para a eu cada terminar, dia- só para eu terminar. Com relação à questão da Stephanie de Azul, que eu queria falar, é que o tema também, ele precisa muitas vezes ser julgado e avaliado da forma que ele é proposto, não da forma como as outras pessoas interpretam. Por isso que eu penso que a sinopse ela é importante e ela precisa ser autoexplicativa, né? Porque o Encantos do Sol, um reino chamado Nordeste, em nenhum momento a gente quis remeter ao Sol, astro, né? E sim era o nome desse reino, né? E aí talvez não tenha ficado claro Realmente. na própria apresentação da Junina, por isso que eu digo a necessidade Na dela verdade, ser dizem autoexplicativa. que aquele ano né? não foi Então, contado nada. Então, a liberdade poética, né? Que isso. muitas vezes chamam que... A mesma coisa é o do segredo Entendeu? da que É até nesse hoje ninguém sentido. sabe qual é o Que Não ninguém foi sabe revelado, qual né? é o É Pessoal, nesse brincava sentido, muito. como em outros temas também, que são tão subjetivos, né? E que a gente quer passar uma mensagem, mas que o júri e a população, né, entendem outro. Então, a importância desse... Mas é aquela coisa, amarrar talvez esses se aquele, aspectos, como o né? Davidson falou, o enredo não tivesse nada a ver com nada. E eu concordo em relação a 2018, o que você falou. Mas se tivesse um sol que fosse 20 mil reais ali, a quadrilha poderia ter ganho. Seria... Por mais que ninguém mais entendesse valorizado. por que estaria ali. É isso que eu estou querendo dizer. Né? Que existe essa questão que não é igualitária em relação aos critérios de julgamento. E quando a gente fala da questão da tradicionalidade, a gente olha a planilha e tem aqui, ó, personagens originais, casal de noivos e rainha, e tem partes tradicionais, Anavantu, Anahie, Grande Roda e etc. O que é o Anavantu e o que é o Anahie? No meu entendimento hoje, são filas de frontes, avançando e recuando. Então a gente já fez Anavantu no Cancan, a gente já fez Anavantu na dança cigana, na Luar já fez um Anavantu com a dança do... Eu me esqueci como é, Do no leque? Japão. Leque. Não, que era, que era massa. Que eles ficavam batendo uns pauzinhos lá, sim, que era sim. massa demais. sim. E dava muito efeito, era muito bom. A gente viu a Anavantu e a Não, Anahie. isso é visto. Entendeu? Não consegue ver. E era muito bom a gente ver. Então, eu preciso que o marcador diga Anavantu, não. Se eu enxergar como jurado duas filas de frente para outra, avançando e recuando, Não, já aí- tá Então, cumprido. mas Cumpriu, aí, entendeu exatamente. como é? Mas se o júri não sabe o que é a Antônia Rie, pelo amor de Deus. Isso Tá tá totalmente expresso diferente. para o jurado. Vai jurar a precisa passar. Junina. Porque eu acho Não o souber o que é olhar o do Grande Roda, júri, ele tem que ser amplo. É por isso que eu falo, tem que ter conhecimento. Né? É mais fácil uma professora de história da arte não saber, não conseguir identificar numa coreografia estilizada e recreativo que a Anavantuia. Deixa eu Agora- falar só uma coisinha sobre a quadrilheira raiz. É muito difícil, e eu já falei até na outra live, que tem algumas quadrilhas que dizem assim, não, a minha quadrilha preza ainda pelas tradições. Aí eu volto a dizer, a sua quadrilha só preza pela tradição se ela entrar dançando tananana, É, ou então exatamente. entrar em passeio a dois, cavaleiro pra um lado, dama pro outro. Aí eu digo, Exatamente. Informou? dançar Olha com o X. calça, com remendo, É. chapéu de palha. Aí eu sim. digo, se dançar qualquer outra música, você já estilizou. Ô, Davidson, Mas não mas é o que deixa eu tô de ser dizendo. tradicional. Não deixa de... Porque a tradição é a cultura que perpassa de geração em geração. Né? Então, Já se a gente está hoje está recriada. recriada. Eu acho que, na Mas se a verdade, eu gente acho que perder. não é- Mas se a E gente. A tradição de quadrilha junina é você continuar fazendo a quadrilha junina. Se a gente perder essa referência, a gente vai também deixar de chamar a quadrilha. Vai ter que chamar de outra coisa. Mas Entendeu? Mas Já, já deixou, estão já são chamando. espetáculos juntos. Não, já deixou de ser Grande quadrilha. ópera, grande Exato. espetáculo. É. A gente já deixou. A gente já o não meu tem professor, identidade. junino de É, dança. é. O meu professor ele diz sempre assim, todo momento a gente pode criar uma nova tradição. Sim. Todo momento, se a gente for olhar, quando a Dani dançava, eu tava dizendo com a Dani no bastidores. Quando eu falo raiz, eu não falei a tananana, Dani não. 2008, Dani Chapéu de palha, calça 2008, com remendo. ela estampava, não vou dizer, não fazer propaganda, que ela estampava encartes de supermercado. Olha que coisa.
coisa Daniela mais... Lorena de Alagoas. E aí é sim. que a gente vai analisar que assim, Total. era uma outra tradição. No meu estudo, no meu TCC, você vai analisar, Diogo, até a forma de dançar e tocar quadrilha era diferente. Era CD, depois trio pé de serra, Foi. depois banda, depois Aliás, metal, e hoje é chamado o quê? Isso. Tem violino. Mas isso é uma Hoje é chamado questão. de- É uma questão tão grande de escolha, porque Regional. uma Regional. vez a Amanhecer ela foi convidada para fazer um comercial. E isso é E no ano, bacana, não mas a lembro o sanfona ano. tá lá, entende? Só que ela disse, ó, eu Essa quero bomba, roupas, triângulo. assim, eu quero os membros da Academia com roupas juninas. Isso foi em 2015. Ó, eu quero a quadrilha com roupa junina. Só que a gente não ia conseguir, porque a gente tava falando do cassino. Não tinha nada de junino na roupa do cassino. Então eu disse, eita, não tem como arrumar. Então eu vou ver Seu qual é a junino quadrilha. tradicional dá não. Qual a quadrilha que eu acho que tá mais junina. Que no ano, pra mim, era Santa Fé. Quando foi o primeiro da Santa Fé, 2015. 2015 não, foi 2016 Santa Fé. Surgiu em 2016? 2015 ainda era Luar. Ah, foi 2016 então. A nossa roupa era de quadrinhos, era aquelas Quadrinhos, bonecas é. aqui, as cabecinhas das Playmobil que o pessoal chamava. Então não tinha nada a ver com o junino, né? Não fazia, o figurino não fazia parte do junino. Então, qual era que tá mais junino? Aqui tem xadrez, aqui tem babado, aqui tem... E eles estavam bem caracterizados, Bem né? Era, chapéu com tava trança, bonito né? que só. É. Aí eu disse, não, vou dar o contato do pessoal, porque infelizmente a minha quadrilha não vai conseguir fazer. Então eu vou passar o contato da outra. Então isso é questão de escolha, É. né? Se tem seus benefícios e concurso, tem seus malefícios por outros ângulos. Isso, Porque às vezes ainda tem gente que quer ver o xadrez na sua roupa, quer ver um bico na sua roupa, né? É uma realidade que ainda existe. E eu não sei se vocês têm algo a comentar sobre essa questão dos personagens originais, e eu trago a questão da rainha, como a gente enxergá-la hoje não mais como a rainha do milho. Antigamente tinha que ter aquele espigão na quadrilha, Tinha que o ter verde verde e e amarelo, né? na roupa. É. E hoje não é a rainha do milho, hoje é a rainha da quadrilha. quadrilha. E assim, que coisa linda, né? Um espetáculo à parte, né? Que se as quadrilhas investem na figura da rainha, valoriza, né? E que ela, cada ano, a gente fica na expectativa. Como será que essa rainha Esperar vem? ainda, né? Né? Deixa eu- Então eu também, eu demorei para me Fazer um acostumar com a roupa de uma cor diferente. No ano que as rainhas decidiram, em sua maioria, vir de preto, eu digo, meu Deus do céu, o que é isso? E nem as noivas estão Né? vindo mais de E branco, aí, né? que depois, quando a gente vê o resultado, o quanto que elas não perderam, né, o brilho do momento dela, entendeu? Eu me convenci, né? E a gente tem que acompanhar mesmo esse Confesso que em relação processo. à rainha, eu gosto muito mais do que está acontecendo hoje em dia do que antes, no sentido de antes a gente perdia uma música inteira com ela só girando. A quadrilha parava e ela tame a girar. Hoje Gira, e existe gira, é, e gira, e Hoje gira. existe né? um personagem com um grupo de balé, de dança, de qualquer outra coisa que vocês queiram denominar aí, mas que interagem com a rainha e que não faz aquele tempo todo parado só pra gente ver quantas voltas a menina dá na quadra. Além de tudo, ela é uma personagem hoje em Isso, dia. é. Ela Hoje eu participa gosto diretamente muito no mais. Rainha, espetáculo. antigamente, rainha boa era a rainha que gira, né? Que girava a Que quadra girava. toda. E Independente de duplo, triplo, quarto, quinto. Eu acho que mortal, Rivaldo tem, carpado, Mas aí eu Rivaldo não tem consigo, o Rivaldo né? tem uma acentuação aí. Eu mesmo não tinha, não. Pra mim, toda vez que eu via a rainha girando, eu disse, o meu conceito É o peão. é só É sabe peão. fazer isso. perdi uma música Ela não entra, inteira não sai, só ela só daquele sabe jeito. Peão da girar. casa própria. Só Eu ficava pensando assim, ninguém consegue mudar esse sistema de parar de girar. Pelo amor de Deus, cria outra coisa. Todo ano. E pior que no ano que a rainha girou, todas as quadrilhas no ano seguinte giraram. E até hoje giram. Eu penso assim, viu? Eu sou mais. Aí vou dizer, eu sou raiz. Eu quero só fazer um comentário. Por favor, termine. Veja só, existe o destaque casal noivo e rainha. Então, a pessoa avaliada é a rainha e o casal noivo, não o rei. O rei corteja, O rei só Entendeu? acompanha, né? ele só acompanha. Mas Ele não acontece isso, ele, não. ele apresenta. Não, eu ia falar um detalhe. Diga das duas rainhas Não, que você eu ia falar, diga mas das eu duas acho melhor rainhas. não falar, porque senão meu nome vai ficar no Facebook, no Instagram, dizendo que eu sou homofóbico, que eu não sei o que mais lá e tudo mais. Não tem nada a ver. Mas eu vejo que não existe um cortejo, existe uma disputa de querer ser igual a rainha. Não existe isso, gente. Quem gira mais? O rei ou a rainha, né? Isso é importante. Eu acho que o Rivaldo fica meio preso
mas é fato. Rivaldo, você tem hoje autoridade. Acho que qualquer pessoa que está aqui concorda com o que eu vou dizer. Meu amigo, Você é muito responsável. Muito, não, porque hoje em dia qualquer coisa processa. Né? Tem Não, isso não, também, é né? porque Rivaldo, Rivaldo, é aquela questão. Você moldou as quadrilhas alagoanas. Você participou desse processo. E você, quanto o cara que organizava o corpo de jurados, você meio que moldou esse processo de evolução das quadrilhas aqui do nosso estado. Entendeu? Então, assim, teve coisas negativas, sim, para os grupos que foram despontuados. Tá? E tiveram coisas positivas, sim. Porque eu acho que hoje está se acabando mais grupos por conta de outros fatores e outras variáveis do que grupos que se acabam por conta de insatisfação com o campeonato. Verdade. Entendeu? Então, assim, hoje existe o tipo, a gente seleciona, a gente tem aquela diferença entre quadrilheiros que gostam de dançar quadrilha e aqueles quadrilheiros que gostam da visibilidade que a quadrilha lhes proporciona. Então, são perfis totalmente diferentes, né? E eu gostaria de passar agora a palavra para o Austin. A gente está chegando no final do nosso debate, da nossa mesa redonda hoje. Vamos falar de novo. Vou falar de novo para a gente fazer todo mundo. Eu sempre quis isso, né? Era assunto para várias lives, cada item desse. Né? Vou falar de novo, todo mundo faz, no microfone, para sair ali no áudio. Infelizmente, a gente está chegando no final da nossa live. E eu queria agradecer muito, gente. Foi assim, uma noite muito produtiva. A gente conseguiu, eu acho que com esse grupo reduzido, mas muito representativo, ver o que a gente precisa de mudança, entender um pouquinho o cenário, o que aconteceu com as nossas quadrilhas juninas, né, Washington? Isso, a gente trouxe pessoas que têm vasto conhecimento na cultura popular, na cultura junina, onde a gente pôde debater, aprender e transformar esse debate em ideias para a própria liga, transformar isso em propostas para a nossa entidade. Isso foi proposto pela gente para fazer essa live, esse debate, para que a gente possa, com isso é conhecimento. Para a gente é muito bom debater com o jurado, debater com o coreógrafo, com o componente, com o marcador, porque eles sim passam pelo São João diretamente. Nós somos a entidade, nós somos os representantes dos grupos, estamos ali direcionando os trabalhos. E para isso a gente precisa desse conhecimento das pessoas que são os realizadores do evento. Quem são? As quadrilhas juninas, o jurado que está lá, os componentes. Então isso para a gente, além de debater, de ter esse conhecimento, é trazer isso para a própria planilha e fazer uma autoanálise, uma autocrítica da própria entidade. O que é que a entidade está fazendo de correto? O que é que ela está fazendo de errado? Então isso é para a gente uma autocrítica. A entidade está fazendo isso para se autocriticar nos seus próprios erros e nos seus acertos. E foi por isso que a gente criou essa roda de discussão sobre os assuntos mais polêmicos que existem, que a grande maioria ainda discute muito, sobre o jurado. Que o jurado ele tem que ser só para dar 10? Não. Você tem que ser despontuado se você cometer falhas. Se você não cometer falhas, você vai receber 10 em todos os quesitos. Então o jurado está ali para lhe assistir e se você cometer as falhas, ele vai despontuar. Claro que ele não vai entrar lá pensando em lhe despontuar. É você que se despontua. É o seu grupo que se despontua. Então vamos pensar de uma forma diferente. Ver a liga de uma forma diferente. É isso que a gente quer propor ao quadrilheiro, aos associados e a todo o público da cultura junina. Vamos passar a palavra agora para os nossos convidados, para eles fazerem as suas considerações finais e parabenizar a todos. E eu queria em especial falar para o Rivaldo da coragem, que é estar aqui, né? Porque eu acho que a gente que já vivencia o São João há muito tempo, a gente sabe que existiu perseguição na internet, né? É ameaça, né? E ser jurado hoje não é fácil. Não é fácil. Por essa visão e pela visão também da responsabilidade que se carrega nas costas quando pega uma caneta. Porque é o trabalho de um ano todo, às vezes de uma vida toda de uma pessoa que está num grupo. Então, obrigado. Eu agradeço imensamente também. E é como você disse, Diogo, até hoje a perseguição existe. Eu me afastei, mas ainda continua. Porque eu chego numa loja da Gaivota, aí alguém olha para mim com aquele olhar, eu já sei que é por causa de quadrilha. Né? Você percebe. Aí parece que você lê assim, isso, aquele júri. Aí já olha vergado para mim, então
Mas eu agradeço. Obrigado por uma noite muito lucrativa, né? E construtiva também, né? Eu espero que eu não seja criticado e sim aproveitado das informações que eu passei, né? Certamente. Obrigadão, eu Robson. gosto e digo. Tentar ser sucinto, agradecer mais uma vez, gente que vive em casa, reencontrar com vocês, Diogo, Dani, Davidson, todo mundo que passou aqui, Rivaldo, Washington, dá uma sensação de alívio no coração e dizer para vocês que estão aí em casa que a gente fez isso com muito amor, com muito carinho, dentro de todos os protocolos de segurança. Dizer para Rivaldo, a tua história já foi feita. E aí eu quero provocar, antes de terminar, você que é diretor, responsável pela sua quadrilha, seja responsável pelas suas falhas. Tem muito diretor que joga a culpa no júri quando a responsabilidade é dele mesmo. Sabe? Então isso é um caso a se pensar e dizer assim, muito obrigado pelo convite e dizer que eu fico muito feliz pelos temas que foram tocados, essa representatividade e essa coisa do marcador marcante. Dani, suas palavras foram incríveis. Davidson, tiro o meu chapéu para você como esse grande pensador da cultura popular. Diogo, parabéns por ser esse presidente que sabe transitar em todos os grupos e tem um respeito. Diferente de outras pessoas que querem se impor através do medo, você se impõe através do carinho, do respeito que todo o movimento quadrilheiro tem. Washington, parabéns pela sua firmeza na Lical, por estar abrindo isso. Claro que eu sei que tem o apoio do Mosca aqui com a EMA, não é isso? Parabéns, vocês que estão, enfim, todos unidos para o bem da cultura junina. Muito obrigado. Eu também me sinto muito contemplada nas suas palavras, Robson. Então, eu queria só agradecer mesmo pela oportunidade, pelo convite, né, por estar partilhando desse dia, dessa noite com vocês, né, discutindo assuntos tão importantes e que nos tocam diretamente, né, como quadrilheiros. E agradecer e parabenizar a Lical pela iniciativa, né, e que essa seja o primeiro bloco de muitas outras, né, que outras personalidades juninas também estejam aqui para compartilhar das suas experiências, né, que é muito importante e movimenta, né, movimenta o meio junino, deixa ele em movimento, assim bem redundante mesmo, né, deixa ele o movimento em movimento, né, e isso é importante. Eu gostaria de agradecer o convite, né, é maravilhoso estar junto de vocês, eu adoro, acalenta o coração da gente, né? Voltar a estar no meio junino. Direitos humanos. Eu tinha que falar, me desculpe. Eu sei essa piada interna. Aí eu vou dizer, e quem não gostar de alguma coisa que foi falada aqui, que procura os direitos humanos. Quem não gostar de Rivaldo, procura os direitos humanos. A gente não pode fazer nada, né? É isso aí, é o que a gente tem para oferecer. É melhor aceitar. Obrigadão, e é muito bom estar aqui representando uma classe inteira, que são dos coreógrafos juninos, que a gente sabe que se existe 40 quadrilhas, existe 40 coreógrafos ou mais, porque algumas quadrilhas têm 2, 3 ou 4. Então é muito legal estar sendo representante dessa galera todinha aí. Bom, eu queria agradecer a EMA, na pessoa do Erivaldo Martins e do Luciano, que nos proporcionaram essa live. Agradecer à diretoria da Lical, aos associados, que nos puderam colocar nessa gestão para gerir e fazer e proporcionar para todos os quadrilheiros essas lives. Agradecer também à FEMAC, na pessoa da Miriam Monte, à Prefeitura de Maceió, que por termos a Lei Aldir Blanc, poder gerenciar essa live para vocês. Então é muito gratificante a gente encerrar esse momento e dizer que a Lical vem trabalhando para mudar esse formato que as pessoas têm e a fama que a Lical tem de não ser próximo do quadrilheiro. A gente está se aproximando cada vez mais, levar conhecimento cada vez mais ao quadrilheiro e levar ao associado. Isso a gente vai, cada dia que a gente trabalha, que a gente constrói, é um aprendizado, é um conhecimento que a gente tenta passar para o nosso quadrilheiro, para o nosso associado. Eu só tenho a agradecer ao Diogo, o pessoal que estava aqui hoje presente, que aguarde que em breve a gente deve ter mais novas lives falando e trazendo conhecimento para o movimento junino. E lembrar também para vocês, pessoal, que os outros diretores não estão aqui hoje, porque a gente não podia estar com muita gente, né, por conta da pandemia. E a gente vai estar dividindo as nossas ações entre a nossa direção executiva, né? Estamos eu e o Washington aqui conduzindo essa mesa.
O Mosca tá ali atrás das câmeras. Zé Cláudio não pôde vir, tá em casa. Davi e o Vamas, eles contribuíram ativamente para a realização desse projeto, tá? Então, obrigado a eles aí, obrigado a todos e até a próxima.